Bom dia, você que já chegou, Hare Krishna. Ufa, correria. Desculpe aí o pequeno atraso. Sejam bem-vindos. Grande Haridarshana, reverências, Hare Krishna. Ojasui também, seja bem-vindo, Hare Krishna. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do Srimad Bhagavatam nessa sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, e o ano praticamente, mais da metade já se foi, né? Então, é percepção sensorial, né? Sensação do tempo passando, tudo fruto da percepção sensorial. O tempo é eterno, né? Imagine, né? O tempo ele não tem esse dimensionamento de passado, presente e futuro, mas em razão da nossa condição corporificada, dentro desse plano de existência material, a gente tem a sensação do tempo nesses seus estágios, né? Bom, é só uma elucubração aqui, não tem nada a ver com o tema da leitura de hoje, mas vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, o seu editor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então eu estou abrindo hoje capítulo 24. Finalizamos ontem o capítulo 23 e hoje a gente entra no capítulo 24, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Verso número 1, eu vou ler do 1 ao 4, tá? Porque o número 1 não tem significado, o 2 e o 3 têm significados assim, bem curtinhos, e o 4... Srila Prabhupada se estende um pouco mais para falar sobre a questão da influência do ego falso, enfim. Vamos lá. Se você tem em casa o seu Srimad Bhagavatam, quiser incrementar um pouco a leitura, eu sugiro você pegar o volume, né, esse primeiro canto, e acompanhar. É interessante, né, fazer a leitura simultânea. Mas quem não tiver também não tem problema, é só ficar conectado, que eu vou ler aqui o verso 1 agora. Maitreya Uvacha Nirveda Vadinim Evam Manur Duhitaram Munihi Dayalu Shalinim Aha Shukla Bivyaritam Smaram. Maitreya, o grande sábio Maitreya, Uvacha, disse, Nirveda Vadinim, que estava falando palavras cheias de renúncia. Evam, assim, Manoho, de Swayambhuva Manu, Duhitaram, a filha, Munihi, o sábio Kardama, Dayaluhu, misericordioso, Shalinim, que era digna de louvor, Aha, respondeu Shukla, pelo Senhor Vishnu, Abhivi Aritam, o que foi dito, Smaram, recordando-se. Tradução, não teremos o significado de Srila Prabhupada, então, tradução de Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. Recordando-se das palavras do Senhor Vishnu, o misericordioso sábio Kardama Muni respondeu da seguinte maneira à louvável filha de Swayambhuva Manu, Devahuti, que estava falando palavras cheias de renúncia.
só para lembrar, encerramos ali o capítulo anterior, intitulado Lamentação de Devahuti, contextualizava uma posição de Devahuti, assim frustrada consigo mesmo, pelo fato de, supostamente, não ter tirado o proveito positivo da sua relação com o sábio Kardama Muni, na condição de seu esposo. Kardama Muni, um sábio, um yogi poderoso, um devoto da Suprema Personalidade de Deus, tinha todas as boas qualidades de associação. E Devahuti então dizia que eu perdi tempo, não tirei proveito, porque Kardama Muni já estava preparado para deixar o lar, tendo cumprido o propósito da sua união com Devahuti, que era produzir filhos, e dentre esses filhos, ele produziu com ela 9 mulheres, e aí Devahuti ficou pesarosa e falou: preciso que você deixe um menino, para esse menino poder cuidar de mim, porque você vai se retirar. E como é que ficarei eu? Então aí teve tudo isso um arranjo, nesse teatro transcendental da Suprema Personalidade de Deus, que envolve a própria Suprema Personalidade de Deus e os seus devotos, seus associados Nityasiddhas, que vêm a esse mundo para protagonizar ou agir como coadjuvantes de todo esse cenário lúdico, através do qual Krishna deixa o seu legado, deixa o conhecimento, através dele mesmo ou através dos seus devotos. Aqui todo mundo está envolvido, porque Devahuti, na verdade, esse filho homem que ela vai ter, será nada mais, nada menos do que Kapila Muni, ou seja, uma manifestação divina da própria Suprema Personalidade de Deus. Então, agora, Kardama Muni vai apaziguar a mente e o coração de Devahuti, começa apaziguando a mente e o coração de Devahuti. Muito interessante. Então, por isso, recordando-se das palavras do Senhor Vishnu, aí Kardama Muni está se reportando aquilo que ele ouviu. O misericordioso sábio Kardama, depois de Devahuti, finalizamos o capítulo 23 com Devahuti, assim, trazendo as suas lamentações, O último verso, inclusive, fui eu que li ontem. Caramba, esse verso aqui, o anterior até, olha que interessante. Até numa conversa com Chandramukha Swami, ele se reportou a esse verso. Eu fiquei com esse verso na cabeça, que foi o anterior, o penúltimo do capítulo 23. Eu li ontem o último. Mas olha que coisa impressionante. Devahuti falando: qualquer pessoa cujo trabalho não se destine a elevá-la à vida religiosa, qualquer pessoa cujas funções ritualísticas, religiosas, não a elevem à renúncia, estamos falando aqui do karma, atividade, tem que ser atividade que conecte, que seja uma oferta à Suprema Personalidade de Deus, E tem que estar exatamente emoldurada pelo princípio do Dharma, Então, qualquer pessoa cujas funções ritualísticas, religiosas, não a elevem à renúncia, ou seja, aí tem que ter renúncia, você tem que estar entregando, em última análise, mente, coração, corpo, ações, tudo sendo entregue para a verdade absoluta na forma da Suprema Personalidade de Deus, na nossa relação pessoal com Deus, como almas individuais que se relacionam pessoalmente com Deus. Esse é o princípio de Bhakti, E qualquer pessoa situada em renúncia, que não a conduza ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, aí entra Bhakti total. Então, Karma, Dharma, Tyaga e Bhakti. E qualquer pessoa situada em renúncia, situada em Tyaga, que não a conduza ao serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada morta, mesmo que esteja respirando.
Uau, que peso, hein? Não é fácil não, hein? Meu pai. Aqui o termo que Prabhupada, aliás, o termo que é do sânscrito, na transliteração latina, é viragaya, para o desapego. Eu citei Tyaga, mas na verdade é viragaya. Tyaga também está relacionado à renúncia, ao desapego, né? Mas enfim, daí vem até o nome Tiago, né? Bom, aqui eu já estou também fazendo aqui uma conjectura. Então vamos lá, vamos para o verso... Assim, vou ler, aí depois dela ter falado sobre isso, né? A pessoa que não utiliza o karma em função do dharma, e esse dharma não está ligado ao vairagya, a renúncia, e essa renúncia não é um oferecimento a Krishna, a Deus, na forma de bhakti, está perdendo tempo nessa vida. Está viva, mas está gastando o seu prana inapropriadamente. E aí ela fala depois, o último verso: meu senhor, é certo que tenho sido solidamente enganada pela insuperável energia da suprema personalidade de Deus, pois, apesar de ter obtido tua associação, que proporciona liberação do cativeiro material, não busquei tal liberação. Então ela manifesta aqui essa frustração de supostamente ter perdido tempo na sua relação com Kardama Muni. Mas isso, na verdade, não é uma verdade completa, né? Devahuti era uma grande devota. E como eu já mencionei, estava dentro de todo o contexto desse teatro transcendental da Suprema Personalidade de Deus. Então aí o Kardama falou esse primeiro verso, e vamos ao próximo. Verso 2. Rishir uvacha makido rajaputritam atmanam prati anindite bhagavamste ksharo garbam udarat samprapatsyate. Rishi uvacha. O sábio disse: Makidaha, não te desapontes. Rajaputri, ó princesa. Itam, dessa maneira. Atmanam, a ti mesma. Prati, com Anindite, ó louvável Devahuti. Bhagavam, a suprema personalidade de Deus. Teu. Aksharaha, infalível. Garbam, ventre. Garbam, ventre, né? Tem o termo Garbhadana Samskara, que são os ritos védicos preliminares à concepção de um filho, né? A atividade sexual em consciência de Krishna, visando atrair uma alma para o Garbhan, né? Para o ventre da mãe, de uma mãe, para dar a ela condições de se conectar com os princípios da espiritualidade, em última análise, o serviço devocional à suprema personalidade de Deus. Incrível, né? Então, Garbhan, ventre, Adurat, sem demora, Samprapsyate, entrará. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai. O sábio disse: não te desapontes contigo mesma, ó princesa. Na verdade, és digna de louvor. A infalível suprema personalidade de Deus brevemente entrará em teu ventre como teu filho. Nossa, aí pronto, né? Kardama Muni deu a real para Devahuti. Situou-a, fazendo ela entender. Imaginem que ela seria a geradora, né, juntamente com Kardama Muni, ela iria gerar no seu ventre. Ela atraiu para o seu ventre, na sua relação com Kardama Muni, Kapila Deva, Kapila Muni, que é estabeleceu, né, e explicou a filosofia de Sankhya Yoga,
que é o estudo analítico, que demonstra a diferenciação entre espírito e matéria, entre o que é real e o que é ilusório, transitório, temporário. Portanto, se é transitório e temporário, a luz do que é do plano do absoluto é ilusório, não existe de verdade, é só uma interação que dura durante um tempo e depois se esvai, acaba. Daí vem o termo, a vida é uma ilusão. Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kardama Muni encorajou sua esposa a não ficar pesarosa, julgando-se desventurada, porque a suprema personalidade de Deus, através de sua encarnação, iria surgir de seu corpo. Bom, isso aqui acabou que eu já antecipei, essa questão toda. Está todo mundo acompanhando e que vem acompanhando as aulas já estava mais ou menos antenado que o desdobramento seria esse. E vamos para o verso 3. Drita vratasi badrante damena nyamena cha tapodravina danascha shradaya cheshwaram bhaja. Drita vrata asi. Tu te submeteste a votos sagrados. Badrante, que Deus te abençoe. Damena, pelo controle dos sentidos. Niyamena, pelas observâncias religiosas. Cha e tapaha, austeridades. Dravina, de dinheiro. Danaihi, dando em caridade. Cha e Shradaya, com grande fé. Cha e Ishwaram, o Senhor Supremo. Bhaja, adoração. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Tu te submetestes a votos sagrados, Deus te abençoará. Doravante, deves adorar o Senhor com grande fé, mediante o controle sensório, observâncias religiosas, austeridades e doações de teu dinheiro em caridade. Significado, Jai Srila Prabhupada. Para avançar espiritualmente ou obter a misericórdia do Senhor, deve-se ser autocontrolado da seguinte maneira: deve-se restringir-se no gozo dos sentidos e seguir as regras e regulações dos princípios religiosos. Sem austeridade e penitência e sem sacrificar as riquezas pessoais, não se pode obter a misericórdia do Senhor Supremo. Kardama Muni aconselhou a sua esposa, abre aspas, precisas realmente ocupar-te em serviço devocional com austeridade e penitência, seguindo os princípios religiosos e dando caridade. Então, o Senhor Supremo ficará satisfeito contigo e aparecerá como teu filho. Fecha aspas. Srila Prabhupada Ki Jai. Agora, como é um significado já com um conteúdo, eu vou aqui pedir as bênçãos aos mestres espirituais para que eu possa ousar fazer algum comentário. E conto com a ajuda de vocês, tá? Por favor. E as bênçãos também. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a choche do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sidiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sad Goswami Prabhus Ki Jai Vanchakal Patarubhyas Cha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, esse verso que eu li por último, Drita Vratasi Badrante Damena Nyamena Cha Tapodravina Danascha Shradaya Cheshwaram Bhaja. Tu te submeteste a votos sagrados, Deus te abençoará. Doravante deves adorar o Senhor com grande fé, mediante o controle sensório, observâncias religiosas, austeridades e doações de teu dinheiro em caridade. Ninguém pode pensar em vida espiritual
sem renúncia, entendeu? Sem autocontrole, controle sensório, controle dos sentidos. Porque os sentidos, eles são uma rede de assim, conexões que nos levam à morte. Tá lá naquele verso aquele mantra que a gente canta quando vai glorificar Krishna Prasada, né? Sariravi jajal jodendriya tarikal dive felevissaya sagore taramadidivayati loba. Então a gente fala que os sentidos são incontroláveis, eles são muito assim impetuosos, né? E eles são a rede de... Não lembro exatamente o termo que usa no verso, mas são, assim, conexões, né, que nos prendem à gratificação dos sentidos e que nos conduzem à morte, né, através da busca pelo prazer sensório. A gente está agindo que nem rãs e sapos coachando na beira do lago. Aquele coachar é o chamado do predador, da serpente, da cobra, entendeu? E viver em função de gratificar os sentidos, a gente está traindo a morte no sentido da morte pesarosa, a morte que se tem temor porque se desconhece o que vem depois, entende? Então, por isso, os sentidos, né, essa vida baseada no prazer sensorial está atraindo a morte, né? Nos conduz à morte. E a gente sabe que, na verdade, essa transição da transmigração da alma, ela pode significar exatamente o contrário, né? O oposto da morte, que é a vida real. Não é verdade? Claro, baseado na sanção da Suprema Personalidade de Deus, obter o passaporte para migrar para o plano do absoluto, onde a realidade está ali estabelecida. E poderemos exercer as faculdades inerentes à alma eterna, Sat Chit Ananda. Eternidade, Sat, Chit, consciência e conhecimento, e Ananda, bem-aventurança, servindo a Suprema Personalidade de Deus, ou seja, exercendo a função precípua da entidade viva, cumprindo o seu Dharma eterno, que é serviço devocional amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Mas não se atinge isso, a não ser que se restrinja do gozo dos sentidos. Porque o gozo dos sentidos está atrelado ao invólucro, ao corpo material. Esse prazer sensório, ele não é um prazer que nutre nós, almas espirituais. Ele nutre a mente materialmente condicionada. Então, autocontrole significa o quê? Exatamente agir de modo que se haja de acordo com os interesses de Deus, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Até fiz essa citação ontem também, porque os versos mais ou menos eles estão ali numa toada, né? Então é assim que funciona, que seja feita a vossa vontade. Alinhamento de propósito com o propósito de Deus. Aí a gente se encaixa dentro da realidade do absoluto. Alice Ilan, obrigado por já estar aqui altamente participando, já com vários comentários. Eu vou pedir um tempinho, só para não me perder aqui na evolução
dessa explanação, mas vou me reportar aqui aos seus comentários daqui a pouquinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Pessoal que acompanha pelo nosso Facebook, também pelo nosso Instagram, e vamos dando continuidade. Então, ou seja, a gente tem que entender o fato de hoje as religiões estarem sendo muito atacadas, ridicularizadas, os princípios religiosos, se deve muito às más lideranças, aos maus devotos, entendeu? Que não sabem se comportar com profundidade filosófica, adentrando nos meandros da filosofia, entendendo os meandros da filosofia que nos conduzem a uma internalização desse conhecimento, a um orar e vigiar constante, que nos leva ao autoconhecimento e, sobretudo, ao autoaperfeiçoamento, onde nós agiremos de maneira mais sóbria, mais lúcida, mais amorosa perante tudo e todos. E, consequentemente, seremos bons exemplos. Então, o que se vê devido à falta da devida orientação chástrica feita por um mestre espiritual fidedigno, como nós tivemos a bênção de nos conectar com os significados de Srila Prabhupada. E, posteriormente, com as explanações daqueles que se conectaram com Srila Prabhupada e que estão mantendo aí esse padrão de conhecimento íntegro, que é o Guru Parampara, né? A associação discipular. Mas sem isso, é muito difícil para um homem comum, mundano, ainda que ele aspire vida espiritual, por si mesmo, especulando, interpretar os textos sagrados, mesmo da Bíblia. É muito difícil. A Bíblia, eu não estou de maneira nenhuma aqui minimizando o conteúdo bíblico, né? Mas porque é um pouco mais assim, talvez seja bem difícil também devido às parábolas, não é verdade? Mas é um conhecimento muito ali tátil, né? No sentido de os próprios mandamentos sagrados cristãos são bem elementares, na verdade, ou não, né? Dentro da realidade de Kali Yuga, até também, assim, são plataformas bem difíceis de serem aderidas pelo homem comum, né? Ainda mais hoje, Kali Yuga, hoje em dia, né? A gente vive numa sociedade que o bandido virou pobre coitado e assim vai, né? As pessoas têm muito essa questão de se minimizar as opções de cada um, né? Querendo atribuir a outros fatores a pessoa escolher aderir ao caminho do crime, por exemplo, né? Enfim, mas esse é outro papo. Então, o fato é que não me perder aqui, entendeu? A sucessão discipular, esse conhecimento que a gente recebe, ele vem de uma fonte segura, vem sem deturpações. E as distorções ocorrem devido a ações não deliberadas, resultado de má compreensão filosófica dos textos sagrados, ou até mesmo de ações deliberadas de maus feitores, né? Pessoas que querem se apropriar do conhecimento, ajustá-lo de acordo com seus interesses egoístas e manipular massas para obter benefícios, dentro de uma suposta posição de líder espiritual. Isso é a coisa mais comum. Então esse é o grande problema que tem, e isso que levou, hoje em dia, é um dos fatores, claro, vários outros fatores de Kali Yuga, o aumento substancial da propaganda enganosa de que a vida é desfrute. Ontem, Nrsimha Bhagavan fez um comentário muito interessante, falando que dentro dessa dinâmica de vida material, o dinheiro virou Deus, entendeu? Isso é um assinte, né? Isso é um distúrbio absurdo, né? Mas o dinheiro virou Deus. Para as pessoas mundanas, né? Que estão muito inebriadas
com a proposta de vida material, a proposta desse sistema pernicioso de Kali Yuga. Kali Yuga se acentua muito mais, claro. Então, é um inebriamento muito grande, achar que todos os problemas serão resolvidos com o Deus dinheiro, entendeu? E isso também é uma contaminação que existe em muitas tradições espiritualistas, tradições religiosas, com a tal da teoria da prosperidade, né? Onde se almeja meramente benefícios materiais para ter uma vida boa, gratificando os sentidos, em última análise, não é verdade? Embora tudo bem, num primeiro momento, ajustar as condutas positivamente, né? Se abster de intoxicação, agressão às mulheres, enfim, ali entrar num caminho de retidão, ainda que seja almejando um desenvolvimento econômico. Se está havendo um autoaperfeiçoamento, ok, já é bom. Mas, obviamente, são bases muito elementares para uma alma espiritual. A gente tem que pensar em objetivos mais altos, né? A gente sabe, Deus aceita o aflito, ou aquele que está buscando desenvolvimento econômico, que é a riqueza. Deus aceita esse tipo de conexão com ele. Mas Deus não é o nosso gênio da lâmpada, que está aí para poder suprir os nossos interesses, né? Não, Deus é aquele a quem nós devemos servir e não buscarmos uma conexão com ele para ele nos servir de acordo com os nossos interesses mundanos, né? Então esse é um grande erro. Mas, então, resumindo, tudo é fruto de de muito pouco aprofundamento na filosofia original dos Vedas, que é a base de toda a filosofia espiritual religiosa, né? Então, ou seja, além dessa questão da importância do autocontrole, né, a importância de refrearmos os sentidos, né, tem uma outra questão que Prabhupada significa, que acentua no seu significado, austeridade e penitência, né? Porque para você ter autocontrole, você vai ter que ter a austeridade e penitência. Não tem jeito. Porque a mente vai ali falar, olha aquilo ali, que coisa boa, quero desfrutar. E aí você vai ter que falar, opa, peraí, yama niyama, é bom ou não é para eu, alma espiritual? Entendeu? Então tem que ser austero. O mundo material, por exemplo, ele provê uma gama de drogas lícitas e ilícitas. Não é verdade? Então, uma pessoa que está aí nesse mundo, facilmente ela pode achar que, vou dar uma curtida. Entendeu? Aí pronto, não está sendo austero, não vai ter disciplina. Entendeu? Porque uma pessoa que faz uso de substâncias inebriantes, estimulantes, enfim, qualquer coisa que seja, qualquer ante desse aí, ela vai ter dificuldade da prática meditativa, da austeridade de levantar cedo, de seguir uma disciplina. É óbvio. Alguém já viu um bêbado, um cara que bebeu muito até lá para as tantas, no outro dia acordar cedinho, tomar um banho, passar uma tílaca e ir cantar Hare Krishna? Ou então se conectar lá com o Frei Gilson às 4 da manhã para fazer as orações, ou qualquer outro tipo de austeridade dentro de valores e princípios, né, divinos. Não, o cara vai dormir até meio-dia, ele vai acordar com a ressaca, entendeu? Então não tem jeito. Por isso tem aquele ditado, não se pode servir aos dois senhores simultaneamente. Ou você vai escolher Maya ou vai escolher Krishna, entendeu? E se você escolher Krishna, aí você tem que adotar o caminho para Krishna. Não dá para ficar ali no meio, ou não, vou um pouquinho para lá, vou um pouquinho para cá, entendeu? Vyavasaya mikabudir ekehakuru nandana. Bahushakahyanantascha budayo vyavasainam. Esse verso Bhagavad Gita vai falar que aqueles que estão nesse caminho, eles são resolutos,
quem está no caminho, na jornada espiritual, tem que ser resoluto, entendeu? E não tem nenhum outro objetivo. Ao passo que a mente dos irresolutos é cheia de ramificações, né? Então a pessoa é cheia de ponderação. Não, hoje tem aquele negócio ali, eu vou lá curtir aquela vida mundana, aquele evento que vai acontecer. E aí vai um pouquinho lá e quer depois vida espiritual. É o tal do banho do elefante, né, como o Prabhupada falava, né? A pessoa vai para o templo, vai para a igreja, mesquita, enfim. E se confessa, ora, reverencia, tem o Darshana da deidade. Aí quando chega no dia seguinte, durante a sua conduta normal, aí quebra todos os princípios. Não adianta a gente querer se purificar e depois se lamear na lama do mundo material, né? Tal qual o elefante que se banha muito bem, banhado, e logo depois ele rola na lama. No caso do elefante ainda tem um propósito, que é a proteção dos insetos, né? Mas não é o nosso caso. Enfim, então a austeridade e penitência. E aí Prabhupada fala sem sacrificar as riquezas. Ixi, aí, meu amigo, isso aí não é fácil não, hein? Isso aí é engraçado que Krishna, a última coisa que Krishna quer da gente é o nosso dinheiro, que nem nosso é, né? Nem nosso é, nada é nosso. Vamos combinar aqui, não é isso? Nem nosso corpo é nosso. Estamos habitando um corpo que Krishna nos deu, né? Mas as pessoas, a pessoa quando obtém desenvolvimento econômico, a tendência dela ficar apegada aos recursos financeiros que ela julga serem seus, né? É um desafio, né? É um grande desafio esse desapego. E eu falei que Krishna, a última coisa que ele quer é o dinheiro, porque ele fala lá na Bhagavad Gita, né? Para oferecer as atividades, né? Ainda que seja em Karma Kanda, mas ofereça-me serviço, né? Depois ele fala do Karma Yoga, né? Que já é uma ação em consciência de Krishna. A renúncia dos frutos do trabalho. E aí ele vai dando várias opções para a gente poder, né? Se você não pode renunciar tudo a tua vida e oferecer toda a sua vida, corpo, alma para Deus, então ofereça lá os frutos da ação e assim vai. Aí até que ele chega e fala, olha, se você não pode oferecer nada, dá um dinheirinho, entendeu? Um pouco do seu dinheirinho para poder ajudar a missão, né? A última coisa que Krishna quer, né? E muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de abrir a mão e oferecer uma doação para uma causa suprema, né? E claro, aí entra também uma outra questão, que é resultado da mesma coisa que eu já falei anteriormente, sobre a propagação do conhecimento, né? O controle, a má compreensão, que é, obviamente, o mau uso de recursos doados por fiéis, né? O mau uso desses recursos feito por lideranças espirituais, né? O exemplo que a gente tem de Srila Prabhupada, em absoluto, se alinha com esse tipo de desvio, porque Prabhupada foi absolutamente renunciado, deixou esse mundo como um mendicante, entendeu? Não se julgando dono de nada, embora tenha construído um grande, assim, acervo de bens, templos fantásticos, imaginem, né? No mundo todo. E até hoje, as propriedades Prabhupada da ISKCON, né? Não são propriedade Prabhupada, né? Porque eles eram renunciados, mas eu digo da ISKCON, que é a sua instituição, estão construindo mais templos e templos suntuosos, belíssimos, para o prazer da Suprema Personalidade de Deus. Então olha que grau de renúncia de Prabhupada, né? Prabhupada nunca quis se apropriar de nenhum bem. Fazia uso, obviamente, para cumprimento da sua missão. Utilizava as parafernálias,
os templos, as facilidades materiais, mas fazendo com que tudo fosse utilizado para o serviço devocional. E essa é a verdadeira renúncia. A renúncia não é você não ter nada. Às vezes, quando a gente fala em renúncia, a pessoa fala, eu vou ter que virar um mendigo, vou ter que virar uma pessoa pobre. Não, não é isso. Renúncia é você entender que eu não sou dono de nada. E tudo bem, eu estou recebendo essa cota aqui em razão de, por algum motivo, né? Uma misericórdia sem causa, ou então sucrite, sim, um púnia, resultado de ações meritórias que eu posso ter feito em vidas passadas. Aí que eu estou recebendo uma cota aqui mais farta de recursos financeiros. Mas isso não me pertence. Eu posso usar parte disso para manter minha vida, prover, gerir minha vida, ok. Mas eu tenho que usar parte disso para oferecer a Deus, porque Ele é o proprietário de tudo. Então, isso é verdadeira renúncia, entendeu? Verdadeira renúncia não é refrear os sentidos, né? Eu vou para a caverna e vou ficar lá em meditação. Tudo bem, é um tipo de renúncia, mas em que você está artificialmente, de uma certa forma, se privando das relações e dos testes, resultado dos relacionamentos. A alma é sempre ativa. Então é, de uma certa forma, uma artificialidade se isolar do mundo para poder controlar os sentidos. Não, vamos aprender a controlar os sentidos estando nesse mundo. Tá? Isso é Bhakti Yoga. Sarvupade vinir muktam tat paratena nirmalan rishikena rishikesha sevanan bhakti ruchate. O estágio mais elevado de devoção, de serviço devocional, de bhakti, é você colocar os seus sentidos, rishikena, rishikesha, a serviço do controlador dos sentidos. Entendeu? Essa é a verdadeira renúncia também. Entende? E aí, o que vai acontecer? Os efeitos dessa conduta é que você vai se livrando das designações, da influência, daquela influência das designações do corpo, entendeu? De você se julgar esse corpo um brasileiro, as designações transitórias inerentes ao personagem que somos, né? E a outra coisa que acontece é que os sentidos vão se purificando, entendeu? É assim que funciona. Essa é a renúncia, entendeu? E assim como a renúncia das ações é essa, não é se abster de agir, é oferecer, botar os seus sentidos para servir Deus. Aí essa é a verdadeira renúncia. É a mais elevada renúncia. Mas é muito difícil. Não, calma, é gradual, vai passo a passo. Vai experimentando o gosto superior do serviço devocional. Vishaya vinivartante niraharasya derina raso varjan rasopyasa parandristva nivartante. Esse verso é muito pertinente, porque ele fala exatamente isso, que uma pessoa pode se abster de conectar os seus sentidos com os prazeres sensórios, refrear, né? Mas o gosto está ali, permanece, porque a mente, ela já alocou, ela já está impregnada do prazer sensório. Então, em algum momento, ela pode... peraí, mas vamos lá, só hoje. E a pessoa ser arrastada pelo desejo sensorial. Porque está ali, permanece ali no plano da mente, que é a central dos sentidos, aquele desejo de gratificar os sentidos. Então, somente mediante um gosto superior é que a pessoa vai se fixar em consciência. E como é que se dá o gosto superior? Como que se obtém esse gosto superior? Ocupando os sentidos a serviço do controlador dos sentidos. Essa é a verdadeira renúncia da aplicação das nossas funções sensoriais, utilizando-as para dar prazer a Deus. Entendeu? E no caso de recursos, é usando os recursos para oferecer a Deus. Ponto. Então, gente, isso é a realidade. O resto, tudo, é querer ser enganado.
Entendeu? É querer ser enganado. E só vai trilhar esse caminho quem tiver na sinceridade. Não tem... Agora, não é que a gente tem que achar que eu já sou purinho, eu já entendi, agora tá tudo certo. Não, isso é uma batalha pesada que é nos meandros da mente. É um negócio assim muito que requer muita entrega, muito comprometimento e muita prática, entendeu? Então é isso aqui que a Kardama Muni está falando para Devahuti, né? Para avançar espiritualmente, deve-se ser autocontrolado, restringir o gozo dos sentidos. Acabou, não tem jeito. Seguir regras e regulações, não tem jeito. Eu quero trabalhar na empresa tal, então eu tenho que fazer tal curso acadêmico. Aí você vai ter que estudar disciplina, acordar de madrugada, estudar muito. As pessoas bem-sucedidas, elas seguem uma disciplina mesmo para os objetivos mundanos. E aí a gente vai achar que o objetivo Deus vai ser algo assim que eu vou... não, tá tudo certo, porque Deus ele é benevolente, bondoso, ele vai me resgatar aqui. Não! Imaginem, falar com Deus, ter com Deus, é muito difícil, entendeu? Requer muita entrega, muito comprometimento. Então é isso aqui que está sendo falado, né? Sem austeridade e penitência e sem sacrificar as riquezas, não se pode obter misericórdia do Senhor. E aí fala ainda uma outra coisa, em dar em caridade, né? Jagyadana tapakarma natyajan karyan evatat. Jagyan danas tapas chaivan pavana nima nishinam. Esse é um verso que fala que mesmo as pessoas santas, elas sacrificam Jagya, né? Elas usam da prática dos sacrifícios, dos deveres sagrados, sacro, ofícios. Dana, elas dão caridade. Tapa, elas praticam austeridade. Karma, elas agem, né? Elas não são inativas, entendeu? Então, é importante a prática do Jagya, né? Do sacrifício, da austeridade, da penitência. E temos que agir, né? E caridade, eu falei, né? Caridade. Então, mais um elemento importante, essa benevolência, entendeu? Esse altruísmo transcendental. Verso 4, vamos lá. Satyaradita Shuklo, Satyaradita Shuklo Vitanvan Mamakan Yashaha Chetateridaya Grantim Audaryo Brahma Bhavanaha Saha ele tuaya por ti Araditaha, sendo adorado Shuklaha, a personalidade de Deus, Vitanvan, espalhando Mamakan, minha, Yashaha, fama, Cheta, ele cortará, teu, Ridaya, do coração, Grantim, nó, Audaryaha, teu filho, Brahma, conhecimento de Brahman, Bhavanaha, ensinando. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A personalidade de Deus, sendo adorada por ti, espalhará meu nome e fama. Ele destruirá o nó de teu coração, tornando-se teu filho, ensinando-te o conhecimento de Brahman. Significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Quando a suprema personalidade de Deus vem para disseminar o conhecimento espiritual para o benefício de todas as pessoas, ele geralmente desce como filho de um devoto, estando satisfeito com o serviço devocional do devoto. A suprema personalidade de Deus é o pai de todos. Ninguém, portanto, é seu pai, mas, através de sua energia inconcebível, ele aceita alguns dos devotos como seus pais e descendentes. Aqui se explica que o conhecimento espiritual destrói o nó do coração. A matéria e o espírito são amarrados pelo falso ego. Esta identificação do eu com a matéria, que se chama Hridaya Granthi, existe para todas as almas condicionadas e se torna cada vez mais estreita
quando há demasiada afeição pela vida sexual. O Sr. Rishabha explicou a seus filhos que este mundo material é uma atmosfera de atração entre macho e fêmea. Punshaistriya mitunibhavanetam Punshaistriya mitunibhavanetam Tvaya Hridaya Granthi Ahuhu Ato Griha Kisheta Sutapta Vitair Janasya Moho Janahan Mameti. Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 5, não lembro o verso se é 8, é o 20 e pouco. É esse verso aqui que o Prabhupada está se referindo, que explica que a atração entre macho e fêmea é a mola propulsora do plano que mantém esse mundo material, né? A existência desse plano de existência material. Atração entre macho e fêmea. Esta atração toma forma de um nó no coração, Hridaya Granthi, um nó no coração. Hridaya coração Granthi, um grande nó ali que se estabelece no coração, né? É nó, Granthi, nó. E esta atração toma forma de um nó no coração que se estreita mais através do afeto material. Ah, minha família, meus filhos, ah, minha casa, ah, minha tudo. Entendeu? Meu, eu e meu. Eu e meu, aham, cara, aham, eu sou, cara, né? Tudo é meu, me pertence, isso é meu, isso é ego falso, né? Equivocada concepção de vida, né? Bem dissonante da verdadeira concepção da vida no plano espiritual, né? Dentro do viés espiritual, que é eu não sou dono de nada, entendeu? Então, a vida mundana, a pessoa se acha sendo ele a causa de tudo e, portanto, detentor do direito do controle e desfrute de tudo. Então, para pessoas que anseiam por posses materiais, sociedade, amizade e amor, este nó de afeição torna-se muito forte. É somente através de Brahma Bhavana, a instrução pela qual se ressalta o conhecimento espiritual, que o nó no coração é despedaçado. Nenhuma arma material é necessária para cortar este nó, mas para isso é necessária a instrução espiritual fidedigna. Não tem bisturi, não tem laser, não tem nada que destrua esse nó, esse Hridaya Granthi. Somente serviço devocional, botar os sentidos para servir o controlador dos sentidos, ir praticando vida espiritual, regras, regulações, nutrir-se com conhecimento e mudança de paradigma gradual e, consequentemente, prazer superior, e aí o nó vai se desfazendo. Mas para isso é necessária instrução espiritual fidedigna. Caramba, eu não tinha visto isso, gente. Tá aí, não adianta cair numa esparrela é o papo reto. Prabhupada não deixou Prabhupada não faz nenhuma concessão, entendeu? Nenhuma concessão, tipo, não, tudo bem, pode. Vida espiritual eu tô com furúnculo. Furúnculo, para você resolver o problema do furúnculo, tem que tirar o carnegão do furúnculo. Vocês já ouviram isso, né? Tem que tirar o carnegão. Para tirar o carnegão, vai doer. Não adianta ficar passando aguinha boricada, soro fisiológico, metiolate, iodo, sei lá o que, botando, dando, tá ali, eu vou cuidar. Aí espreme um pouquinho, tira um pouquinho da secreção. E não, o núcleo, o carnegão, o núcleo do furúnculo tá lá. E ele continua. Então tem que tirar o carnegão. Não dá para ficar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, servindo aos dois senhores, em última análise, né? Não dá. Não é fácil, né, gente? Tô orando aqui a Deus quando é que eu vou tirar o carnegão da minha mente, entendeu? Do meu coração. O carnegão que eu carrego. Nenhuma arma material é necessária para cortar este nó, mas para isso é necessária instrução espiritual fidedigna,
Kardama Muni comunicou à sua esposa Devahuti que o senhor apareceria como seu filho e disseminaria o conhecimento espiritual para cortar o nó da identificação material. Shila Prabhupada aqui, já. Pronto, tá lido. É isso, né? Eu acho que vale a pena ainda fazer um breve comentário, porque esse outro significado ele traz elementos bem assim importantes, né? Antes disso, eu quero me reportar ao que vocês já falaram. Ademas, bom dia, Hare Krishna. Todo mundo que está aqui, Bianca Barroso, Diolinda, Blatorshan, Nimai C, Orlando Araújo, Ana Galego, Ananda Suki, Hare Krishna, reverências a todos vocês, Lucy, Stephanie, Deep Trailblazer, Fábio Silvagni. E aqui no nosso Facebook, já ofereci minhas reverências aos que entraram por primeiro, Anabela aqui também, Hare Krishna, Alice Lam. Opa, tem comentários aqui bons, já estou vendo tudo. Alice Lancinha, renúncia mais importante, sem renúncia, fica difícil desapegar das coisas materiais. Sempre renunciando a Krishna, o único desfrutador último. Sempre focar em consciência de Krishna, consciência espiritual. Aí ele comenta, ela também comenta aqui, a língua. Peraí. Sim, a língua é muito difícil de controlar. Que eu mencionei aquele verso, né? E a língua, de todos os sentidos, a língua é o mais voraz. Então deve-se controlar a língua com Krishna Prasada. Imagine nesse conhecimento que Krishna, que Prabhupada nos deu, né? Entender que a gente pode comer e tá dando prazer a Deus, porque o alimento foi oferecido a Deus. E quando a gente come prasada, a gente se livra ali do pecado de estar se alimentando sem ter a conexão que esse alimento... Tudo é místico, né, gente? Tudo, a agricultura é completamente mística. Né? Bota uma semente na terra, a terra tem seus nutrientes, aí vem a chuva que nutre, que irriga com a luz solar e produz e germina o alimento e dali brota um alimento. E dentro de uma semente tem ali milhões de árvores, milhões de, enfim, de vegetais dentro de uma sementinha e tudo místico, né? A gente não está vendo a cor da bola. Aí está querendo comer, desfrutar, comer para o próprio prazer, o prazer da língua. Aí já está descontrolado, entendeu? Aí não, oferecer o alimento a Deus, pô, Deus, o Senhor é o proprietário de tudo. Eu não posso querer comer antes de lhe oferecer. Né? Por favor, oferece o alimento. Prepara ele já com uma consciência de que eu quero te oferecer, meu Deus, porque o Senhor é o proprietário de tudo. Reconheça a propriedade de Deus. Ofereça a ele aquilo que é dele. Entendeu? Eu não posso invadir a casa do vizinho, pegar mangas na mangueira dele e voltar para casa e desfrutar das mangas do meu vizinho. No mínimo eu tenho que tocar a campainha e pedir a ele permissão para pegar as mangas. E aí tudo bem, com a permissão dele eu como a manga. Mas melhor ainda é se eu toco a campainha, peço permissão e depois que eu desço da mangueira, com um cesto de mangas eu falo, seu fulano, meu vizinho, essas aqui estavam na copa da mangueira, são as mais belas da sua mangueira. Toma aqui para o senhor, eu coletei para te entregar. Aí o seu vizinho vai ficar muito feliz com essa atitude sóbria, lúcida, essa atitude em que se reconhece que ele é o dono. Esse é o princípio da oferta do alimento. Não é achar que Deus está querendo um prato de comida. Né? Então, sim, a língua, né, como aqui a Alice Ilan comentou, e aí ela menciona aqui jejum de grãos. Por isso nós temos Ekadashis, nós temos as datas comemorativas e que é interessante cumprir com um jejum, claro, bem de acordo com a questão fisiológica de cada um, né, gente? Isso não pode ser algo assim imposto, tem que ser muito bem dimensionado, muito bem conduzido a prática dos jejuns, porque o jejum, a importância do jejum é exatamente você se treinar
a ter autocontrole, controlar a língua, né? E claro, o controle da língua se aplica também ao princípio do que falar, tá? Luiz Rocha Goulart, bem-vindo. Hare Krishna. Tem mais comentário aqui de Alice Lan. Vamos ver aqui. Alice Lan que fala sobre os falsos pastores, né, que utilizam a palavra de Jesus Cristo para poder obter recursos materiais. A gente sabe muito bem disso, né? E aqui Alice Lan fala que Jesus Cristo sempre falou de amor puro. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Oi? Deu uma travada aqui no meu cursor. E a Demas comentou aqui, hoje foi todo o livro de Mateus 6. É as conexões, irmão. As conexões, não tem jeito. O conhecimento espiritual ele é um só, entendeu? E aí Deus vai falando através de várias linguagens, mas tá tudo ali com o mesmo objetivo. O problema são as pessoas que deturpam o conhecimento, né? Por má compreensão ou por deliberada ação no intuito de conduzir massas, querer ter seu séquito, né? Pô, o negócio aqui parou de funcionar, gente. Agora andou. Hare Krishna. Acho que acabou, né? Não tem mais nenhum comentário não é isso? Cadê o Marcelo Magalhães? Marcelo não conectou hoje. Cursou aqui, deu uma travadinha. Tem um novo comentário. Opa! Aqui o Haridarshana. Poxa, consegui. Aqui o Sérgio Pacheco. Hare Krishna, reverências. Querido Sanatra Dharma. Hare Krishna. Comenta aqui as Hari T-shirts mais transcendentais dos 3 mundos. Obrigado. Essa aqui é Radha Krishna, né? E aqui o Haridarsha, fiz um pãozinho de farinha de grão de bico, de farinha de aveia e fiz uma biomassa com tomates secos e ofereci no altar do sacrifício ao Bhoktaram. Prasada Kijai, controle da língua Kijai. Jai, Haridarsha, muito entusiasta. Que legal, é isso mesmo. É isso. Obrigado a participação de vocês. Eu tô com medo de eu sair daqui sem ter comentado tudo. Mas aqui comentário de Alice Lan. Gente, serve o Senhor dos sentidos, Ele é dono de tudo, do corpo, Ele é dono dos sentidos, somos partes integrantes de Krishna, não somos o corpo, somos almas espirituais, servos eternos de Krishna. Hare Krishna, Nitai Gaura Premananda e Haribol. Sim, irmão, alma condicionada tem que escolher material espiritual. Eu quero Krishna, não quero outra coisa. O mais importante é a consciência. Nossa, Hare Krishna, Alice Lan aqui mandando ver. Muitos bons comentários. Agora fechou. Agora eu vi que eu não deixei ninguém de fora. Gente, muito obrigado pela participação. Então, numa sequência de versos assim fantásticos, não é verdade? E, portanto, fica aqui minhas reverências a todos vocês. Desejo de uma boa sexta-feira, um bom final de semana, em consciência de Krishna. E lembremos, né? Que o Ratha Yatra está chegando, 27 de julho, Ratha Yatra do Rio de Janeiro, uma ótima atividade para, assim, a gente estar ali glorificando o Senhor Supremo, participando desse transcendental passatempo de Krishna, né, que significa o seu retorno para Vrindavana. Enfim, tem vários significados esotéricos, místicos, mas tudo atrelado ao desejo de Krishna, né? De ter com seus devotos e de se relacionar com seus devotos amorosamente e ser servido pelos seus devotos e servir os seus devotos. Shila Prabhupada aqui, Jai, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram, que trouxeram seus comentários. Gopal Priya, chegou aqui agora. Hare Krishna, estou saindo. A aula está gravada, quem quiser ouvir depois pode ouvir, tá bom? Shila Prabhupada aqui, Jai, Nitai Gaura Premananda Haribol.